Quo Vadis, Henryk Sienkiewicz. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não dispensa a leitura da obra no seu todo, pelo contrário, esta análise pretende ser um incentivo para que se conheça e estude o livro por completo. Este é um livro escrito em 1895 e traduzido para mais de 30 idiomas. É um best-seller clássico e que traz a narrativa em forma de romance, mas em um contexto virtuoso e de muito bom gosto, onde a história enriquece moral, intelectual e filosoficamente, e arrisco dizer até espiritualmente também. E a saber, o romance se passa na Roma Antiga, dos tempos de Nero e dos primeiros seguidores de Cristo, na época das arenas e do martírio dos cristãos. E por efeito, o apóstolo São Pedro estava a fugir de Roma, conforme conta a tradição, por causa da intensa perseguição que se operava lá. E no caminho, Pedro teve uma visão de Jesus indo em sentido contrário ao de São Pedro, indo para Roma enquanto o apóstolo de lá fugia. E Pedro, vendo Jesus, perguntou: Quo vadis, Domine? Aonde vais, meu Senhor? No que Cristo lhe respondeu: Vou a Roma, ser crucificado uma segunda vez, já que te negas fazer o que te disse que fizeste. E naquele instante São Pedro revestiu-se de fé e determinação e correu apressadamente de retorno a Roma. Depois disso, foi morto e pendurado numa cruz a mando do imperador Nero, de cabeça para baixo, porque não queria o santo apóstolo igualar-se na morte com Jesus, pois não se achava digno de tal honra. Mas a história em si desenvolve-se a partir do encanto de Marcos Vinícius, um soldado romano, pela jovem e bela Lígia, ou Calina, como era o seu nome real. O militar romano a havia visto banhando-se num tanque debaixo das árvores, e era ela a imagem como que se os raios da alvorada lhe atravessassem o corpo transparente, como descreveu o próprio Marcos Vinícius. Pensei que o sol nascente a fizesse dissipar-se ante mim, como se dissipa o crepúsculo da manhã. Foi também como disse ele, narrando o momento em que viu Lígia pela primeira vez, ao seu tio Petrônio. E desde então, ele pediu que o tio intercedesse junto a Aulus Plautius, patriarca da casa onde vivia a jovem moça, como uma espécie de filha adotiva, para que aquele chefe de família lhe favorecesse em tomar Lídia como pretendente. A jovem era filha de rei dos Ligianos e foi confiada aos romanos num acordo de paz, como garantia de que não se oporiam contra Roma. E alguns acontecimentos depois, a menina acabou sendo encaminhada para a casa de um fiel servidor e ex-combatente na guarda romana, Aulus Plautius, e desde então criada sob seus cuidados e de sua esposa Pompônia. Mas, pretendendo ajudar Marcos Vinícius, seu sobrinho, a ter Lídia por amante ou algo do tipo, Petrônio intercedeu junto a Nero que revogasse o decreto que colocava Lídia aos cuidados de Aulus e a trouxesse diretamente para o palácio de Nero, a julgar que ali Vinícius teria acesso e poderia encontrar-se com Lídia sempre que quisesse. No palácio de Nero, Lídia foi posta aos cuidados de Acté, amante de Nero, mas que tinha um bom coração e conhecia e estimava Aulus e Pompônia, os então pais adotivos de Lídia. E desse ínterim Nero promoveu uma grande festa no palácio, e Lídia e Marcos Vinícius estiveram presentes. No entanto, Marcos bebeu além da conta e foi grosseiro nos modos com Lídia, tentando inclusive beijá-la à força. Embora ela estivesse encantada com ele, sua dignidade e honra própria a fazia repudiar ser tratada como uma escrava sexual ou pessoa qualquer. Sobretudo, ela era cristã e esperava ser respeitada e tratada com a vênia e decoro proporcionais a uma discípula de Cristo e cidadã do céu. E tendo ela se frustrado, indignou-se ainda mais quando Marcos revelou-lhe seu plano, de no dia seguinte levá-la numa comitiva para viver definitivamente na casa dele, mas não como esposa e sim como uma espécie de concubina. Ela indignou-se com tamanha humilhação e decepção com o jovem Marcos e planejou uma fuga, o que fez de fato, contando com a força e coragem de Ursus, seu fiel amigo e protetor desde que foi trazida para Roma. Assim que Marcos enviou seus serviçais para buscá-la, ao romper do dia, como foi planejado, alguns cristãos amigos de Lídia atrapalharam a comitiva que viera buscá-la. Obstruíram a rua e, naquela passagem, simularam um protesto, por tempo suficiente para Ursus tirar Lígia do carro que a conduzia
e correr com ela para longe dali. E quando Marcos Vinícius foi ter com Acteia, a cuidadora de Lídia, no palácio de Nero, ele queria saber por que Lídia não correspondeu. E da ex-amante de Nero ouviu com toda a rispidez merecida: o coração de Lídia bateu por ti, mas empregaste meios poucos honestos para conquistá-la. Tu a apavoraste, ofendendo-a, indignando-a. E no transcorrer disso, o militar romano se dispôs enfurecidamente a recapturar Lídia. Ele se alternava entre tristeza e raiva e passou a caçá-la por toda a parte, encaminhando dezenas de serviçais a procurá-la dentro e fora de Roma. E no intercurso disso contratou Chilon, um golpista, mas muito bem relacionado, tendo informantes em cada beco, viela e caserna. E ao custo de muitas moedas, conseguiu que esse mercador de contatos, chamado Chilon, descobrisse que Lídia estava escondida entre os cristãos, e ela própria professava a fé cristã. Chilon, por sua vez, se infiltrou entre os cristãos que seguiam sua doutrina em secreto, e ele mesmo se passou também por cristão. E ganhando a confiança deles, soube de uma reunião que haveria num local sigiloso, e que o apóstolo Pedro estaria lá, ensinando ao povo. Nesse encontro, levou consigo a Vinícius. Ele, disfarçado, tinha esperanças de que lá estivesse Lídia, já que nenhum seguidor da fé pretendia perder a oportunidade de ver e ouvir pessoalmente um dos últimos apóstolos ainda vivo. E como essas reuniões cristãs tinham de ser ocultadas das autoridades romanas, a pregação de Pedro foi no Ostrianum, o velho cemitério fundado no século III d.C. Pedro subiu numa pedra colocada no meio do recinto e com o sinal da cruz abençoou a todos ali. Sua mensagem falava sobre como deviam viver os cristãos, abastecendo-se dos excessos de bons hábitos e vivendo com respeito e dignidade, sempre prevalecendo a verdade, fugindo da luxúria, dos pecados sexuais e de toda a impureza possível. E de início, ouvir aquilo perturbou muito o romano Marcos Vinícius, porquanto sua cultura liberal o ensinava a ser dado aos prazeres carnais e a oferecer a luxúria e o hedonismo como oferendas aos deuses romanos, igualmente dados aos deleites carnais, glutonarias, bebidas e orgias de todo tipo. Mas os eventos traíram os planos do tribuno militar de capturar Lídia e arrastá-la à força para sua casa. Antes do fim do sermão do apóstolo, Marcos, acompanhado do enganador Chilon e do guarda-costas corpulento de Vinícius, contratou Croton. Eles avistaram Lídia. Ela parecia assessorar o apóstolo e se mantinha bem próxima dele. Terminada a reunião, obraram seguir a moça e descobrir onde habitava a fim de sequestrá-la. E tendo assim procedido, chegaram numa espécie de cortiço onde vários alojamentos abrigavam trabalhadores, pobres, escravos, foragidos e muitos que estavam sofrendo perseguição política. E ali tentou emboscar Lídia e arrastá-la, mas Urso, o protetor dela, venceu Croton na luta e ainda dominou Vinícius, que acabou com o braço ferido. E mais tarde, acordou ele sobre uma cama com o braço imobilizado, o moral baixo e à mercê dos próprios cristãos que ele intentou fazer mal. Mas também ali, machucado e indefeso, pôde ouvir de Lídia e demais cristãos sobre a doutrina da fé e sobre o que eles acreditavam. E passado aquele dia, escutou o grande apóstolo Pedro, que ali mesmo, naquele lugar humilde, sentara-se ao redor de uma fogueira a ensinar a outros cristãos dali. Vinícius escutava de longe e comparava tudo o que ouvia com as atitudes daquelas pessoas, chegando à conclusão de que eram as mais gentis, honestas e justas que ele jamais tinha visto. Desde então, passou a ter sonhos aonde Cristo lhe aparecia. Ele chamava para alguma coisa que ele acabara acordando antes de saber o que era. E por algum tempo, Lídia e Vinícius travavam um duelo íntimo, um contra o outro. Ela cuidando do seu braço enfermo e da febre que ia e voltava, enquanto cogitava trazê-lo para a fé cristã e fugia dos seus sentimentos de amor e afeição que nascia nela. Já o jovem tribuno lutava no sentido oposto, de resistir à atração que o cristianismo lhe exercia, mas ao mesmo tempo convencer a Lídia de ceder aos seus encantos amorosos. Eles lutavam contra eles mesmos e contra um amor que os atirava aos braços um do outro. É como vai descrever o autor na página 217. Mas sabendo ela que um relacionamento com alguém que não guarda a fé
era um atestado de infelicidade e tragédias. Lídia, aconselhada pelo apóstolo, decidiu afastar-se por um tempo da casa de Miriam, onde Vinícius era cuidado, ainda pela fratura do seu braço. Consternado e sem explicação, Marcos deprimiu-se, mas pôde ali conhecer outro apóstolo, Paulo de Tarso, que ia atender o chamado de Pedro para evangelizar aquelas cercanias. Eu fizera conhecimento com um homem estranho. Certo Paulo de Tarso, disse Vinícius escrevendo carta ao seu tio Petrônio. Ele conversou comigo a respeito de Cristo e de sua doutrina. Ao ouvi-lo, eu tinha a impressão de que cada uma de suas palavras abalava o mundo. Sinto-me cercado de trevas, entre as quais procuro em vão descobrir o meu rumo. Foi como resumiu Marcos Vinícius o seu estado de espírito desde que ele retornou para a sua casa, tendo ficado são do seu braço. Mas nada em sua antiga habitação ou no seu velho modo de ser trazia-lhe qualquer sentimento positivo. Sua alma estava agora inquieta e ele sentia-se profundamente tocado pelo modo de ser dos cristãos e pelas palavras dos apóstolos Pedro e Paulo. E depois de muitos dias chegando ao seu conhecimento através do trapaceiro Shiloh, que Lídia estava vivendo na casa de certa família cristã perto dali, Vinícius para lá se dirigiu. No entanto, algo moveu seu espírito e ele constrangeu-se de procurá-la. Achava-se indigno dela e pecador demais para estar na presença dos cristãos. E resolveu ir até a casa humilde aonde tinha sido tratado do seu braço machucado. E lá, em presença de Miriam e de alguns outros cristãos, pôde se desculpar e abrir seu coração. Falou de sua angústia desde que se distanciou dos cristãos e da doutrina que lhes ensinavam enquanto esteve ali entre eles. E foi quando apresentou-se a eles mais uma vez o apóstolo Pedro, cuja presença de tal impactou Vinícius que este caiu aos seus pés e beijou-lhe a mão. E como alguém que tem fome e convalesce da falta do que comer, ele suplicou que o apóstolo lhe ensinasse a fé cristã. E muitos sinais ocorreram naqueles dias. O pior foi Roma ter incendiado-se. Nero e sua corte estavam fora em viagem e homens, não se sabe a mando de quem, atiravam tochas nas casas e o incêndio tomou tal proporção que arruinou a cidade inteira. Pânico, mortes, acidentes e arrombamentos se seguiam em meio às chamas, cada vez mais altas, aonde cada um tentava salvar-se como podia. Alguns cristãos refugiaram-se nas catacumbas e a cidade acima desmoronava sob a força impiedosa do fogo. Marcos Vinícius, que tinha vigiado tudo que se passava em Roma, mesmo tendo viajado junto à corte de Nero, assim que soube do grande incêndio, voltou às pressas para salvar Lídia. E depois de muito procurá-la, foi orientado a buscá-la nas grutas aonde cristãos oravam aturdidos. E ali, não a encontrando, desesperou-se até que Pedro, aparecendo no meio dos cristãos, tomou-lhe a mão, o ergueu e confortou-lhe dizendo: tenhas fé e siga-me. Mas, como diz o ditado, quando o diabo esconde o chifre, ele mostra o rabo. E Tilon, como um enviado das trevas, se aproveitou do conhecimento que fez junto aos cristãos, quando fingiu ele próprio ser um cristão, e sabendo que Nero procurava a quem culpar pelo incêndio, a fim de aplacar o furor do povo que saqueava a cidade e ameaçava depor o próprio imperador num golpe civil, buscou ocasião de aproximar-se de pessoas próximas a Nero, e através desses se chegou ele mesmo a Nero e contou-lhe mentiras. Disse-lhe que os cristãos, liderados por Pedro e Paulo, tinham provocado fogo que alastrou sobre Roma. Shiloh inventou que os cristãos profetizavam a ruína do império e odiavam o império por ter Cristo, o Deus deles, nas palavras zombeteiras de Shiloh, ter sido crucificado por Roma. E o corrupto filósofo quis com isso receber pagamentos avultosos de Nero e mentiu ainda que teria ouvido dos próprios cristãos que Lídia tinha lançado feitiços contra a família do imperador e por isso sua filha morreu não muito tempo atrás. Disse-lhe que os cristãos cultuavam de dentro das catacumbas, no subterrâneo do Monte Vaticano, e apontou em quais residências escondia-se Vinícius, Lídia e os apóstolos Pedro e Paulo. Aos leões os cristãos! Clamavam o povo devidamente inflamados pelos boatos que o próprio Nero mandou espalhar, de que foram os seguidores de Pedro e Paulo quem tinham incendiado Roma. Atire-o aos leões! Gritavam aonde quer que vissem um cristão sendo
capturado pelos guardas, num ímpeto de prazer mórbido e êxtase maligno, à semelhança do ocorrido na ocasião em que Cristo fora ele sentenciado e a multidão pedia a sua execução e a libertação de Barrabás. Procurava-se cristão nas ruínas, nos subterrâneos e em toda parte, e ao achá-los levava-os às arenas e se promovia espetáculos com os leões, ursos e até elefantes, mandado trazer da Ásia. Tudo para aplacar a ira das pessoas e manter a frágil estrutura do governo de Nero que ameaçava ruir depois do incêndio. É como nos relata o autor. E diante da dor e desespero dos povos que ainda não foram levados para as masmorras, Pedro disse-lhes: por que vos lamentais? O próprio Deus sofreu a tortura e a morte. Homens de pouca fé, prometeu o Senhor apenas essa vida? Então por que apegais assim a essa terra, receosos de dela partir para um melhor ao lado do próprio Deus? O que se vos apresenta, concluiu ele, não é a morte, é a vida. Não é a dor, é o inalterável gozo. Não é a escravidão, é a realeza. A todos vós que sereis detidos, aterrorizados ou mortos, em nome de Cristo, arrancai do vosso coração a tristeza, pois passareis do sono a uma ventura e prazeroso despertar, e da noite tenebrosa a fúlgida aurora celeste. E numa palavra final disse ainda: se em Jerusalém o sangue de Cristo foi derramado para salvar o mundo, aqui em Roma o sangue dos seguidores de Cristo agora jorram para que daqui Deus faça nascer a sua santa igreja apostólica, contra a qual as portas do inferno nunca prevalecerão. E à medida que a perseguição aumentava, parecia que nenhum cristão sobreviveria. O terror tomava todos. Lídia havia também sido levada em sua malignidade. Nero cogitava aplicar-lhe a maior das torturas, incentivado por Popéia, sua esposa, que invejava a beleza e a decência com que a jovem se portava. O ódio ao bem era algo destacado na corte do imperador, seguido da inveja e da luxúria. Cristãos assim eram devorados por leões e por lobos, pisoteados por elefantes, rasgados ao meio ou queimados vivos. E com a ajuda de Chilon, o traiçoeiro filósofo, o povo acreditava que os cristãos tinham colocado fogo em Roma e por isso mereciam castigos. Até que o próprio Chilon, diante de tantas mortes e torturas inomináveis, sabendo ele que os cristãos eram inocentes, sentiu-se abalado e em profunda crise existencial. Levado por Nero a desfilar certa noite entre dezenas de crentes que queimavam vivos pendurados em estacas, ele paralisou-se diante de uma em específico. Aterrorizado, caiu de joelhos diante da figura de Glaucus, um médico cristão que havia sofrido um golpe de estelionato que Chilon lhe aplicara e que quase lhe custou a vida, mas que fez padecer a sua esposa e o seu filho. O médico tinha voluntariamente aproximado-se de Chilon quando este se achava doente e o tratou em sua própria casa, dando-lhe guarita e alimento até que se recuperou. Depois do golpe que lhe aplicou, o médico foi arruinado, mas mesmo assim, tempos depois, ao encontrar Chilon, que se fingia cristão e arrependido, Glauco foi instigado pelo apóstolo a perdoar Chilon e a orar por ele. Mas novamente, no ato de segunda traição, Chilon enganou não apenas a Glauco, mas a todos os cristãos que o acolheu e com ele participou de cultos, comeram e rezaram juntos. Chilon se aproveitou disso para entregar a Nero os endereços de tantos cristãos quanto pôde e de dedurar os locais subterrâneos aonde aconteciam as suas reuniões. Mas ali, diante do corpo de Glauco em chamas, ele teve um genuíno arrependimento e sentiu-se a pior das criaturas. Agarrou-se aos pés derretidos do médico esticado numa estaca e clamou por perdão enquanto chorava copiosamente. Todos da plateia sensibilizaram-se e Nero fitava o perdido, sem saber o que estava sucedendo ao seu parceiro de crime. E Chilon batia em si mesmo, gritando que era ele que merecia aqueles castigos. E olhando mais uma vez para o cadáver de Glauco, pediu perdão mais uma vez. E o decrépito médico, ainda com o último fôlego de vida, curvou a cabeça em direção a Chilon e sussurrou: eu te perdoo, em nome de Cristo. E Chilon, que já estava em pedaços, caiu ao chão e chorou mais alguns minutos.
E então, no último suspiro de Glauco, Chilo levantou-se com sua face ardendo em um fogo diferente daquele que devorava o corpo de Glauco e dos demais cristãos. E com um olhar iluminado e um semblante diferente e cheio de coragem e intrepidez, bradou para a multidão que assistia ao show de massacres e, apontando para Nero, disse com toda a força que conseguiu em sua voz: esses cristãos são todos inocentes. Eu menti quando falei que eles tinham conspirado contra o César e incendiado Roma. Eu fiz isso por dinheiro e me arrependo. Nero, este homem aqui, sabia de tudo. Sabia que os cristãos são inocentes, porque foi ele, Nero, o imperador, quem incendiou Roma. E dito isso, a turba de espectadores explodiu em xingamentos a Nero e o amaldiçoava, ao mesmo fôlego que gritavam: cristão, inocentes! Nero, o culpado! Cristãos inocentes! Nero, o culpado! E Chilon deixou o lugar em meio ao tumulto que se seguiu e achou-se no ermo de um pequeno bosque. Ali, enquanto desfalecia o seu espírito, foi saudado por um homem encapuzado saído subitamente das sombras das árvores. A paz seja contigo, homem, disse-lhe o homem misterioso. Quem és? Não vos conheço, respondeu-lhe Chilon com curiosidade. Eu sou Paulo de Tarso, falou compadecido e cheio de autoridade o apóstolo de Cristo. Chilon, tendo ouvido sua fama de tenaz perseguidor dos cristãos e depois transformado após o encontro com o próprio Cristo no caminho de Damasco, caiu-lhe aos pés e suplicou que orasse a Deus por ele, porque seus pecados eram muitos. Paulo, colocando as mãos na cabeça de Chilon, disse-lhe: o amor cobre uma multidão de pecados. Arrependestes, e Deus o perdoou. E erguendo a Chilon disse: siga-me. E o levou a uma clareira onde tomou um pouco de água nas mãos, que corria ali no pequeno veio, e jogou-lhe sobre a cabeça, dizendo as frases: eu lhe batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Chilon emocionou-se, mas ao mesmo tempo encheu-se de alegria e foi rejuvenescido de força e coragem. Ele então foi à corte de Nero e com um sorriso resplendoroso e uma face iluminada, disse aos consortes do rei imperador: eu, Chilo Chilonides, também sou cristão. Prenda-me, tortura-me e me dê a encontrar com o meu mestre e salvador, o Cristo. E de fato Chilon foi sentenciado a sofrer supliciado, estirado numa estaca e depois devorado por um urso. Mas o urso, no momento em que se viu diante de Chilon atado numa peça de madeira sangrar, apenas ficou olhando, deitado aos seus pés, mas sem devorá-lo ou fazer-lhe qualquer mal. E assim o espetáculo que Nero quis dar foi frustrado e Chilon, o trapaceiro arrependido e cristão liberto, faleceu em paz e com os olhos voltados para o céu. A essa altura o povo já estava saturado e ameaças de revolta popular eclodiam, prevendo motins e até guerra civil. Aconselhado a libertar os cristãos que ainda não tinham sido assassinados, Nero concordou, porém, que ele queria um último espetáculo, a morte da menina Lídia. E então lançou-a na arena num grande dia de apresentação, onde o povo lotou o estádio, subornados com o dobro de pão e azeite que lhes foram dados. E sobre o dorso de um imenso auroque, uma espécie já extinta de boi gigante, com cerca de 2 metros de altura e enormes chifres, capturados principalmente do norte da África, e que viveram até 1627, sendo todos arrestados e eliminados pela caça predatória. Estava sobre o imenso bisão, amarrada a jovem noiva de Vinícius, e no meio da arena seu protetor Ursus, que deveria lutar com a fera para salvar sua protegida. Sem pensar 2 vezes, Ursus teve um ímpeto de forças. Ele, que era também cristão convertido, estava muito debilitado por dias na prisão, muito mal alimentado e enfraquecido. Mas diante da situação lembrou de Sansão e fez uma oração para que suas forças fossem restabelecidas ao ponto que pudesse salvar a Lídia. E saltou sobre o auroque, agarrando-o pelo chifre. O animal sacudia-se e todo o corpo de Ursus parecia que iria partir. O público emudeceu e ficaram tocados quando viram suor e lágrimas se misturarem sobre o touro, derramadas por um grande homem, mas com o coração piedoso que estava disposto a dar a vida por quem ele amava e jurara proteger.
Hércules! 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 A multidão gritava em favor do herói e todos torciam para que Ursus vencesse a fera e salvasse a donzela. E o Hércules dos cristãos recebeu um renovo do Senhor e sentiu seus músculos mais fortes do que nunca e torceu o pescoço do auroque, derramando suor, sangue e lágrimas na arena. Ele desatou Lídia, que jazia desmaiada, e ergueu-a nos braços numa última oração a Deus, que ele não deixasse Lídia morrer e libertasse o povo cristão. A cena heróica e comovente de um gigante de Deus derrotando o gigante monstruoso de Nero e salvando a jovem inocente mexeu com todos os corações. E até aqueles tribunos e políticos mais devassos que tinham a alma totalmente corrompida pela luxúria e hedonismo sentiram-se emocionados. E numa única voz todos gritavam: liberdade aos cristãos! Liberdade aos cristãos! Liberdade aos cristãos! E Nero não teve escolha a não ser libertar todos. E passado isso, a mágoa de Nero aumentou. Ele suspirava mais vingança contra os chamados eleitos de Deus, mas agora precisava de um novo plano. E articulou então prender e executar discretamente apenas os líderes do movimento, os chefes ou pastores dos cristãos, e eram esses Pedro, Paulo e Timóteo, companheiro de Paulo. Nero acreditava que, arrancando a cabeça, o corpo pereceria e deu ordens que assim se fizesse, sem chamar a atenção do público. Persuadido por um grupo fiel de cristãos, Pedro cogitou fugir de Roma. Ponderou que pudesse guiar o povo de Deus mesmo à distância, e que muitos até o seguiriam para outras cidades e começariam lá uma nova comunidade de cristãos. Não permitas que Nero vença e mate o vigário de Cristo. Podes refugiar-te em Jerusalém, Éfeso ou Antioquia, e de lá apacentar nós, ovelhas de Cristo, como disse o Senhor que tu farias. Diziam os cristãos e amigos do apóstolo, que devotam a Pedro a condição de chefe visível da igreja. Pedro, então, saiu certa madrugada acompanhado de Nazário, um fiel seguidor da fé, para fugirem de Roma. Numa parte, porém, do caminho, aonde já estavam seguros, Pedro viu uma luz que parecia surgir dos próprios raios do sol e ia à sua direção. Era um vulto de luz que, ao aproximar-se dele, Pedro caiu prostrado, identificando quem era. E em lágrimas, ele só conseguia repetir: é o Cristo! É o Cristo! É o Cristo, meu Salvador! E passando por ele, indo na direção de Roma, contrária a que Pedro e Nazário iam, o apóstolo apressadamente perguntou a Cristo: Quo vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? E Cristo respondeu: Tu abandonas o meu povo, vou por isso a Roma, a fim de ser crucificado outra vez. E tendo dissipado a visão, Pedro enxugou as lágrimas, tomou seu cajado e voltou a Roma. E não muito depois, ele foi preso e pregado em uma cruz no mesmo dia em que Paulo de Tarso. Pois assim está escrito: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem, por amor de mim, a perder, achá-la-á. Mateus 16, 25. E assim encerra a análise da obra Quo Vadis, de Heinrich Schengewitz.